A paz de Cristo, meus irmãos. Eu quero, através desse vídeo, nesse slide, trazer aqui uma pequena meditação, através do slide, que vamos falar aqui a respeito dos 7 selos do Apocalipse. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, onde João tem uma tremenda visão, e ele tem uma visão do trono de Deus, aonde está escrito no versículo de número 1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Essa, no versículo 1, é a primeira visão que João tem aqui neste capítulo. E nós vemos que ele tem a visão do trono de Deus. E no trono de Deus, ele vê que o livro selado, escrito por dentro e por fora, está na mão direita de Deus, daquele que está assentado no trono. Às vezes muitas pessoas confundem achando que quem está assentado no trono aqui é Jesus Cristo, mas aqui é o próprio Deus sentado no trono. Nós vamos observar que no versículo de número 7, ele vai dizer: e veio e tomou o livro da destra do que está assentado no trono. Então no versículo 7 nos explica que Jesus, ele vem e pega o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono. Então se Jesus está tirando o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, então o Cristo não pode estar assentado no trono. E como João, ele observa aqui, ele vê que ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra é digno de abrir este livro. Por isso diz aqui a Bíblia que ele chora muito. Ele chora, mas aí vem aí no versículo de número 5, diz assim: e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele está se referindo a Cristo, O Cordeiro aqui se refere a Cristo, que foi morto por amor das nossas vidas, por amor dos nossos pecados. Ele ali nos libertou e nos livrou de todo o pecado, não só de uns, mas também de todos, Como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que ali ele morresse na cruz do Calvário, nos trazendo a vida eterna a todo aquele que acredita nele. Então todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Então nós vemos ali, esse é o Cordeiro, eis aí o Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, a qual João, ele descreve aqui no livro do Apocalipse, E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Isso está no versículo 6. O versículo 5, ele fala do cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Glória a Deus. Então nós conhecemos essa passagem e sabemos que Jesus é este cordeiro, que morreu, mas ao 3º dia ele ressurgiu. Glória a Deus. Ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ali, ele pega o livro da mão daquele que está sentado no trono. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos falando aqui, irmãos, a respeito deste capítulo 5, Louvado seja o nome do Senhor. É preciso também entender um pouquinho também da questão do livro, o porquê deste livro e 7 selos. O porquê deste livro e 7 selos. Nós vamos observar também que, se a gente voltar um pouquinho atrás, nós vamos ver aí que existe também 7 igrejas, 7 igrejas da Ásia, que literalmente João escreveu para essas igrejas, mas também que representa tempos, representa épocas. Essas 7 cartas aí representam também 7 tempos que se passam, e eu creio eu, posso estar enganado, mas eu acredito sim que estamos vivendo hoje no último tempo, que é a última carta,
o tempo da igreja rica, a igreja fria, vamos se dizer assim, né? Uma igreja que, não vamos nem fria, né? A palavra do Senhor diz que ela está morna. Uma igreja morna não está boa, não está no paladar de Deus, certo? Então nós estamos vivendo essa época. Se a gente olhar para os dias de hoje, nós vamos ver que a igreja hoje está vivendo aí a 7ª carta, que é o último tempo, né? O tempo do fim. Bom, vamos lá então. Nós vemos aqui neste livro. Por que este livro? Eu vejo este livro aqui como a continuidade, o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus, que ali sacrificou a sua vida por nós na cruz do Calvário, né? E ele assim foi o todo-poderoso, o único digno de desatar esse selo. Lembrando que selos representam uma autoridade ali que foi posta e só podia abrir e desatar esses selos uma outra autoridade. E essa autoridade foi o nosso Cristo. Por quê? Porque ele venceu. Né, como diz ali o anjo falando, os anciãos falando, eis aí o cordeiro, glória, que venceu, né, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, maravilha do céu, né, o único digno de desatar o selo era ele, graças a Deus. Irmãos, agora por que Jesus morreu ali no Calvário e ele é o único digno de... Nós temos que voltar um pouquinho ali no passado, lembrando ali do altar do holocausto. Nós lembramos aqui que a única maneira que a pessoa tinha de expiar os seus pecados era quando ele trazia um cordeiro ao sacerdote e o sacerdote imolava, e antes dele imolar aquele cordeiro, ele fazia a expiação, e a expiação era o que? Ele transferia o pecado daquela pessoa, transferia para aquele cordeiro inocente. Por quê, irmão? Porque o nosso Deus, né, aquele que está sentado no trono, que tem o domínio, ele tem a chave, né? A chave de Davi está sobre a mão dele, ele tem todo o controle. Ele não faz pacto com o pecado de forma alguma. Deus não tem parte com o pecado, de maneira alguma, né? Então, o salário do pecado era a morte, como diz Romanos 6:23, como está escrito aqui nessa cruz aqui, né? O salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, observa bem, aquelas pessoas não tinham condições nenhuma, então eles eram devedor. E para eles não pagar com sangue, como pagavam as pessoas que cometiam adultério, cometiam roubo, eram apedrejados. O sacrifício através do sangue, né? O sangue é vida. Então a pessoa tinha que levar aquele cordeiro, aí o sacerdote fazia ali aquela expiação, transportando ali o pecado daquela pessoa. O erro daquela pessoa, olha só. Então aquele cordeiro era imolado, cortava ali seu pescoço, derramava seu sangue, passava sobre as 4 pontas, né? Que essas 4 pontas também ela pode simbolizar os 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste, certo? Então, meus queridos, tinha que ter um derramamento de sangue, e a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado, correto? Então aqui era esse jeito. Só que o interessante é que aqui só tinha como fazer de um cordeiro para uma pessoa. Imagine quantas pessoas, né? Tanto que este altar ele tinha que ficar aceso aqui direto, não podia deixar ele apagar, né? E no outro dia seguinte, ia lá, arrancava aquela cinza, acendia ele novamente, ficava o dia inteiro ali aceso. E vinha pessoas oferecendo seu sacrifício pelo seu erro, pelo seu pecado. Mas eu glorifico a Deus que o nosso Cristo Jesus, ele pagou uma vez só, ele pagou o preço por toda a humanidade. Aqui é rico, é pobre, é mendigo, é miserável, quem seja. O Senhor não veio salvar uma pessoa, 2, não, os bonzinhos. Não. O Senhor veio salvar todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu glorifico muito a Deus, amados. Por quê? Porque Deus poderia muito bem deixar a humanidade correr o seu caminho, cada um trilhar o seu caminho e ficar muito bem quietinho, né? E nós íamos ficar aí só aguardando. Mas não, ele escreveu, pegou João, levou João até os céus e trouxe essa grande revelação para ele. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Então aqui está o livro na mão e o Senhor Jesus desata os seus selos e vai abrir este livro. E no próximo vídeo
nós vamos aqui estar falando a respeito desses 7 selos, que vai dar continuação, né? A continuidade, melhor dizendo, ao povo, ao mundo, a todos. Neste livro aqui está relatados os acontecimentos de Cristo para cá, que já foi mais de 2000 anos. Amém? No próximo vídeo nós vamos estar falando a respeito desse selo. Fique com Deus e vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.